que a gente vai ver hoje vai ser a parte teórica de máquinas de vetores de suporte, né, que é o nosso suporte vector machine. Então hoje parte teórica da aula e se eu conseguir terminar hoje, eu acho que eu não vou conseguir. Né? Tudo bem, senão a gente continua na próxima aula e a gente vê a aplicação dessa teoria na prática no software R. Né? Deixa eu botar a apresentação aqui. Bom, o suporte vector machine ele é uma ferramenta para classificação. Acho que está gravando agora. Bom, o suporte vector machine é uma ferramenta para classificação. Tá? A gente vai ver aqui, no caso, a gente vai ver as duas opções, que são classificação e regressão, a gente vai ver na prática, tá? No software. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte teórica, onde a gente vai ter um objeto, né? Vai ser basicamente nosso banco de dados. Né? Dentro desse objeto, desse banco, nós vamos ter os nossos atributos, que serão as nossas variáveis desse objeto. A partir dessas variáveis, a gente pode gerar um modelo de classificação. E depois do modelo de classificação, a gente pode atribuir as nossas classes dentro dessas variáveis. Certo? Bom, na classificação a gente vai ter a parte de entrada, né, que vai ser o conjunto de registros ou instâncias do tipo XY. Vai ser um par ordenado aí, onde o X vai ser o conjunto de atributos que define a instância e Y um atributo especial que define a classe da instância. Os atributos de X eles podem ser contínuos ou discretos e o atributo de Y ele deve ser somente discreto. Isso para classificação, tá? Essa parte é o que vai diferenciar classificação de regressão. Então, basicamente, classificação a gente vai como o próprio nome diz, né, classificar os nossos objetos, os nossos atributos do objeto. Então a gente pode ter, por exemplo, uma classe 01, né, onde a gente pode colocar a classe como 0, tá, trazendo para o mundo real aqui. 0 seria uma pessoa sem Covid e uma pessoa com Covid. Né? Quais seriam os atributos que poderiam gerar as nossas classes? Aí a gente pode pensar nos sintomas. Né? A gente tem um banco de dados lá com os indivíduos, né? Onde esses indivíduos teriam alguns sintomas, como, por exemplo, febre alta, dor de garganta, né? Falta de apetite, sem olfato, sem paladar, né? E por aí vai, certo? E a regressão, no caso, né, só para diferenciar, a regressão a gente vai ver mais à frente, tá? Mas a regressão a gente vai estimar um valor, tá? Um valor absoluto. Ele não vai ser um valor discreto, tá? Necessariamente. Não vai ser 0 ou 1 ou 1, 2, 3. Tá? Ele pode ser um valor contínuo. Então, por exemplo, salário. Né? Salário de indivíduos dentro de uma empresa. Tá certo? Esse salário ele pode variar de 0 a W, por exemplo. Então, classificação é a tarefa de aprender uma função alvo f, que mapeia cada conjunto de atributos x em uma das classes pré-definidas. E essa função alvo f também é conhecida como modelo de classificação. O modelo de classificação serve como ferramenta para explicar as principais diferenças entre objetos de classes diferentes. Essa é a parte da descrição, que é o nosso primeiro objetivo, um dos nossos objetivos, né, dentro do nosso modelo de classificação ou regressão. Né? E a predição vai ser, dado um registro cuja classe é desconhecida, o modelo de classificação vai permitir prever a sua classe.
Então, exatamente como eu falei anteriormente, se a gente tem um conjunto de bancos de dados com dados da saúde, né? Por exemplo, dados do DataSUS, tá? E a gente tem algumas instâncias desses atributos, né? Como febre alta, falta de apetite, falta de paladar, falta de olfato, né? E outras coisas mais, a gente pode, com base nessas instâncias, né, nessas variáveis, a gente prever se um indivíduo está ou não com Covid, se teve ou não Covid naquele momento que foi coletado as nossas informações. Então, algumas técnicas de classificação, elas são bastante conhecidas, tá? Principalmente atualmente, com o advento computacional, que a gente tem o aumento computacional que a gente tem cada vez maior, tá? Principalmente em questões de algoritmos e modelos de previsão para modelos matemáticos de previsão para diversos conjuntos de dados, diversas informações. Então, alguns exemplos são as árvores de decisão, o suporte vector machine, as redes neurais, são o chamado também de deep learning, que é o aprendizado profundo, o Naive Bayes, né? E os KNNs, que na tradução literal, são os K vizinhos mais próximos. Então, essas técnicas, elas empregam um algoritmo de aprendizado para identificar o modelo que melhor captura a relação entre cada conjunto de atributos e a classe correspondente. O modelo gerado pelo algoritmo de aprendizado deve se adequar bem aos dados de entrada e ter uma boa capacidade de generalização. E alguns conceitos que a gente vai ter já que trabalhar e ter em mente, tá? Primeiro que a gente vai trabalhar muito com conjunto de bases de treino e conjunto bases de teste. Tá? O que é a base de treino? A base de treino vai ser aquela parte do nosso banco de dados que a gente vai utilizar para treinar o nosso modelo. A gente vai utilizar o algoritmo e a partir desse algoritmo a gente vai treinar o nosso modelo e a gente vai ter ali uma métrica, né, para avaliar essa base treinada. Posteriormente, dentro dessa mesma base, a gente vai ter uma base de teste. Então, o que a gente faz primeiramente? A gente separa. Tá? Se a gente tem X, X linhas, né, vamos colocar assim, né, ou X instâncias, como eu estava chamando anteriormente, a gente vai separar uma parte para treinamento e uma parte para teste. Em geral, não é uma regra, né? Nossa base de treino ela vai corresponder a 70%, entre 70% e 75% da nossa base, tá? E os outros 20%, 25% vai ser o nosso conjunto de teste. Então, o nosso conjunto de teste vai ser para avaliar o modelo que a gente treinou. Então, para isso, a gente também vai ter métricas, nós vamos ter métricas de avaliação para essa parte de treinamento. E essa parte de teste vai ser o que a gente vai testar e utilizar isso até como um comparativo, ou como dados para comparar com outros modelos. Então, a gente pode comparar, por exemplo, um modelo de árvore de decisão, tá, com um modelo de redes neurais e saber qual que tem melhor resultado. Então, a gente tem a indução e a dedução, né, dos dados, e a gente tem o algoritmo que ele aprende o modelo e depois aplica o modelo. Né? Então, tudo baseado sempre em treinamento e teste, que é o que eu mais vou falar aqui com vocês. Né? Então, a gente vai ter a nossa base de treino. A partir dessa base de treino, a gente vai pegar o nosso algoritmo, vamos escrever o nosso algoritmo, então a gente vai induzir, né? A gente vai fazer uma indução da nossa base de treino para o modelo aprender, né? Para ela aprender a utilização desse modelo. A partir desse aprendizado, nós temos o nosso modelo definido, tá? A gente vai aplicar o modelo, tá?
E a partir dessa aplicação no modelo, ele vai deduzir, vai entrar na nossa parte de dedução para a base de teste. A base de teste é onde a gente vai utilizar os dados reais com os nossos dados previstos. Então a gente vai comparar o que a gente previu com o que a gente tem de real, né, de valores reais dentro daquela base de dados completa. Tá? Bom, uma das técnicas de classificação, na verdade a técnica até mais utilizada, é a matriz de confusão. A matriz de confusão, basicamente, aqui está uma matriz 2 por 2, né? Mas essa matriz pode ser 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, ela pode ser bem grande, né? Não precisa ser necessariamente uma 2 por 2. Mas aqui uma matriz de confusão mais básica que a gente pode ter, tá? É onde a gente tenha duas classes, tá, para a nossa previsão, e a gente vai buscar os resultados que ocorreram do nosso modelo em relação à base de teste. Tá? Então aqui a gente vai ter a nossa classe real, que é baseado nos dados reais que a gente tem. Tá? Então a classe 1 e a classe 0. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, vamos supor que classe 0 seja sem Covid e classe 1 com Covid. Tá? E então, nós vamos ter, dentro do nosso modelo, a nossa classe prevista. Então, a classe prevista seria a previsão aonde o nosso modelo optou por alocar a classe como 1, tá? no nosso indivíduo, e a classe como 0, tá? Em um outro indivíduo qualquer. Então, aqui, 1, tá? Esse F de 1 aqui, significa o quê? Que a nossa classe prevista, ela acertou a previsão. Tá? Se a classe real é 1 e a classe prevista 1, aqui está certo. Tá? É o nosso F de 1. Se a classe real é 0 e a nossa classe prevista é 1, ela errou. Tá? Então é o nosso F de 0, 1. Tá? Então o nosso modelo errou a nossa previsão. Se a classe prevista for 0 e a classe real for 1, tá? Nosso modelo também errou. É o F de 1, 0. E se a classe prevista for 0 e a classe real for 0, nosso modelo acertou. Tá? É o nosso F de 0, 0. Bom, e aí a gente pode ter aí duas medidas, né, de precisão para a gente poder avaliar em nosso modelo. Avaliar o nosso modelo. A primeira a gente chama de acurácia ou exatidão. Né? Em geral, o termo mais utilizado aí no meio acadêmico é a acurácia, de fato, tá? Não exatidão. Onde vai ser o nosso número de previsões corretas sobre o número total de previsões. E a gente tem também como extrair da matriz de confusão a nossa taxa de erro, aonde a taxa de erro vai ser o número de previsões erradas sobre o número total de previsões. Bom, e aí a partir da nossa matriz de confusão, a gente pode extrair a nossa acurácia e a nossa taxa de erro. Né? Onde a acurácia vai ser os dois acertos que ela teve, certo? Né? O nosso modelo teve, que é o F de 11 e o F de 00, né? Sobre, isso somado, né, obviamente, sobre os resultados, sobre o resultado de números total que a gente teve, tá? De previsões. E a nossa taxa de erro, aonde vai ser os nossos Fs que ele errou, né? Que é o F de 10 e o F de 01. Tá? É a diagonal inversa aqui, aonde ele errou, sobre o número total, tá, de previsões. Bom, a primeira das técnicas que a gente vai ver, e eu vou trabalhar basicamente aqui com três técnicas com vocês, que vão ser as florestas aleatórias, o SVM e as redes neurais. A primeira é a árvore de decisão, que é chamada também de decision tree em inglês.
Bom, qual é a definição da árvore de decisão? Provavelmente vocês já viram isso, né, pelo menos num conceito mais básico no ensino médio, né? Então aqui a gente vai só relembrar aqui algumas coisas e inserir alguns conceitos, tá, que provavelmente não foram falados lá há algum tempo atrás, quando vocês estavam no ensino médio. Então, uma árvore de decisão é uma representação de uma tabela de decisão sob forma de uma árvore. Porém, podem haver outras aplicações. Ela vai ter a mesma utilidade de uma tabela de decisão. Trata-se de uma maneira alternativa de expressar as mesmas regras que são obtidas quando se constrói a tabela. É uma abordagem comportamental que usa diagramas para mapear as várias alternativas e resultados de decisões, assim como as probabilidades de ocorrerem, e baseia-se em estimativas e probabilidades associadas aos resultados de cursos de ação que competem entre si. Então, basicamente, a gente vai construir uma árvore de decisão baseada em probabilidade. Qual é a estrutura da nossa árvore de decisão? Então, basicamente, a gente vai pensar numa árvore como se ela estivesse de cabeça para baixo, tá? Como se ela estivesse plantada de cabeça para baixo. E aqui eu vou dar uma acertadinha, porque comeu aqui o tamanho. Tá? A raiz, tá, vai ser o nosso ponto de partida. Então, é como se a gente estivesse olhando a árvore de fato de cabeça para baixo, né, onde a gente vai ter a raiz dessa árvore. Os nós vão corresponder aos atributos que foram testados. Tá? Então, como se fossem os galhos, né, dessa árvore. As folhas determinam a classe, tá? E os arcos vão determinar os valores dos atributos. Então, uma árvore de decisão ela também pode descrever qualquer função booleana. Bom, e aí a gente pode extrair um exemplo, tá? Onde a gente tem um exemplo aqui de uma função booleana, onde a gente tem a tabela aqui à direita e a nossa árvore de decisão escrita à esquerda. Tá? Então, basicamente, a gente tem A para o valor A. Né? Se A for falso, então a gente tem B. Se B for verdadeiro, tá? A gente tem V. Tá? Se A for verdadeiro, a gente já tem o verdadeiro por fim. Tá? Então, a mesma coisa que a gente olha essa aqui. Se A é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Se A é verdadeiro, então é verdadeiro. Tá? Então, uma árvore de decisão a gente vai trabalhar muito com essas palavras. Se e então. Se e então. Se e então. Tá? E tudo que a gente olhar aqui tem que corresponder aqui e vice-versa. Tá? O que a gente olha aqui corresponde aqui também. Bom, isso aqui é um exemplo, tá? Onde a gente teria que calcular um valor esperado, tá? Mas isso aqui até acho que seria mais interessante até falar com o pessoal da estatística, ou se vocês já tiverem feito estatística. Eu não sei se vocês fizeram ou não, tá? Mas esse exercício aí fica para vocês poderem, se quiserem treinar, estudar mais a fundo aí, o conceito de valor esperado, né? Que esse conceito também é utilizado em árvores de decisão. Aqui a gente já vai ver um exemplo um pouco mais prático, tá? Onde a gente tem um objetivo de decidir se eu vou ou não jogar tênis. E para jogar tênis, a gente tem que levar em conta certos parâmetros, tá? Como o aspecto do céu, a temperatura, a umidade e o vento. Tá? Cada um desses atributos, eles têm vários valores. Tá? Então, por exemplo, a temperatura ela pode estar amena, fresca ou quente, e a decisão, tá, de jogar tênis, ela vai ser sim jogar tênis ou não ir jogar tênis. Tá? Esse vai ser o nosso resultado de classificação. Então a classificação é sempre baseada nisso, tá? Em sim ou não, em 0 ou 1.
tá? Em ruim, médio, bom, por exemplo, tá? Ou ruim, regular, médio, bom e muito bom, tá? Que aí seria um exemplo de 5 classes. Então, para construir essa árvore de decisão de jogar tênis ou não, a gente tem que levar em conta exemplos de dias anteriores, tá? Para a gente poder calcular a probabilidade de dias posteriores também. Então, esse aqui seria uma tabela, tá? Com 14 dias, onde foram coletados os aspectos, tá? Do dia, que seria se tem sol, nuvens ou chuva, tá? A temperatura, se está quente, ameno ou fresco, a umidade, se está normal ou elevada, se o vento está forte ou fraco. Tá? Que aí a gente tem a nossa opção de jogar tênis sim ou não. Só que olhar isso em forma de tabela, tá? Quando a gente tem uma tabela pequena, como por exemplo a tabela booleana que a gente viu anteriormente, é mais tranquilo. Quando a gente tem uma tabela maior assim, já fica mais complicado. Então a opção melhor é a gente olhar a nossa árvore de decisão. Tá? Então, a partir dessa tabela aqui, a gente pode construir essa árvore de decisão, onde a gente tem o aspecto, tá? A gente vai ter as opções sol, nuvens ou chuva. Se a gente tem sol, né, um dia de sol, a gente vai olhar a umidade. Se a umidade estiver elevada, a gente não joga tênis. Se a umidade estiver normal, a gente joga tênis. Se nosso aspecto de dia forem nuvens, a gente pode jogar tênis. Se o aspecto do dia for chuva, então a gente olha o vento. Se o vento for fraco, a gente pode jogar tênis. Se o vento for forte, a gente não joga tênis. Estou olhando aqui para ver o horário. Como eu falei com vocês anteriormente, eu vou participar de uma banca, tá, de graduação agora às 4 da tarde. Como são 3h48 e hoje a gente teve poucos alunos presentes aí também, né, tivemos só 5 presentes, eu vou terminar essa parte da aula, tá, para poder entrar em entropia, porque a entropia já é a parte dos cálculos que a gente vai utilizar para poder construir nossas árvores de decisões, tá certo? Vou parar aqui a gravação.